Para resolver a segunda questão lá, que fala de condução, convecção e radiação, vou explicar uma breve teoria aqui. A primeira condução ocorre através de molécula para molécula. O que eu quis dizer com isso? Ocorre através de molécula para molécula. Na condução, eu vou ter dois tipos de materiais: materiais condutores e materiais isolantes. Materiais condutores, logicamente, são como esse que eu desenhei aqui. Vamos supor que isso aqui é uma barra de ferro. O ferro é um material condutor, significa que ele consegue conseguir fazer o calor fluir bem através dele. O calor vai conseguir fluir com tranquilidade através do material. E os isolantes, logicamente, são os materiais que não vão conduzir calor. Se eu esquentar essa barra de ferro aqui, está esquentando, né? Vou estar aumentando a temperatura dele, vou estar aumentando o grau de agitação médio das moléculas dentro dessa barra de ferro, e o calor vai se propagar em volta de todo o material. O calor vai se propagar por toda a barra de ferro, por toda a superfície da barra de ferro, porque o ferro é um material condutor. O calor se propagando por toda essa barra aqui, a barra vai ficar toda quente. Então, se eu vier com a minha mãozinha e encostar com a minha mão nessa barra de ferro, eu vou acabar me queimando, não é? Por que isso vai acontecer? Vai estar ocorrendo condução. As partículas quentes do ferro, as partículas agitadas do ferro, vão agitar as moléculas da minha mão também. As moléculas agitadas do ferro vão agitar as moléculas da minha mão. O que vai acontecer então? Eu vou queimar a minha mão. As moléculas do ferro vão conduzir calor através das moléculas da minha mão. Por consequência, eu vou acabar queimando minha mão. Isso é um exemplo de condução. Não se esqueça que na condução eu vou ter materiais isolantes e condutores. Como já diz lá na primeira assertiva, em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se em um bom isolante. Então você tem o ar acumulado como um material isolante. Então você já sabe que o processo aqui vai ser condução. Vamos ver se ele mantém isso certo até o final? Um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor, por condução com o ambiente, por condução. Ele manteve a alternativa correta, então a gente já sabe que a 1 está certa. Vamos para o segundo, convecção. Convecção vai ocorrer só em fluidos. Ocorre pela movimentação de massa fluida. Massa fluida é massa de gases ou massa de líquidos. Convecção só vai acontecer em gases ou líquidos, tá bom? Não tem convecção em sólidos. Eu vou te dar dois exemplos de convecção. O primeiro é o do ar-condicionado e o segundo da brisa marítima. O do ar-condicionado é o seguinte: por que o nosso ar-condicionado precisa ficar localizado no alto? Porque isso vai acabar gerando uma corrente de convecção. Olha só, o ar-condicionado vai estar jogando ar frio aqui para cima do nosso quarto, né? Aqui em cima do nosso quartinho, o ar-condicionado vai estar jogando ar frio. E esse ar frio, a tendência natural dele é descer para o ar quente subir. Como você está aqui embaixo no quarto, né? Você fica aqui no chão, você sente um ambiente mais fresco, mais quentinho, por causa desse ar frio que você sente descendo. E o ar quente vai ficar lá em cima no seu quarto. Você acaba criando com isso uma corrente de convecção. O que é uma corrente de convecção? É quando eu tenho o ar frio indo em uma direção e o ar quente indo em outra direção. Por consequência, eu vou ter uma corrente aqui. Você consegue observar que vai ter ar subindo e descendo o tempo todo? O ar frio vai estar constantemente descendo e o ar quente vai estar constantemente subindo. Isso aqui é convecção. Eu estou movimentando naturalmente a massa de ar quente para cima. Entendeu a definição agora? Ocorre pela movimentação de massa fluida. Eu estou movimentando por natureza, naturalmente. Eu estou movimentando esse ar quente para cima, essa massa de ar para cima e essa massa de ar frio para baixo, criando uma corrente de convecção. Vamos falar agora da brisa marítima. Eu vou relacionar aqui a água e a areia com os seus coeficientes, com seus calores específicos sensíveis, né? Você consegue observar aqui que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e o da areia 0,18 calorias por grama grau Celsius. O calor específico da areia é bem menor. O que isso significa? Se o calor específico dela é menor, significa que a quantidade de calor que ela vai absorver é menor também. Como a água tem um calor específico maior, a quantidade de calor absorvida por ela vai ser maior também. Então, beleza.
Vamos supor que antes estava à noite e acabou de amanhecer. Tá de manhãzona. Você está sentindo a praia fria, a areia tá quente, a água tá geladona, a água é geladíssima. Por que a água tá geladíssima? Porque antes, algumas horas atrás, quando estava à noite, essa água não tinha calor para absorver. Não tinha o sol para estar jogando calor nessa água, para estar irradiando a água, né? Para estar jogando calor na água para a água absorver. Por consequência, a água acaba ficando fria. E a areia, como estava retendo calor o dia inteiro, antes de ficar à noite, a areia estava retendo calor. Retendo bastante calor. Como o calor específico da areia é baixo, ela vai ceder calor tão pouco quanto vai absorver. Ela vai absorver pouco calor, por consequência, vai ceder pouco calor também. Vai ser muito difícil de tirar o calor dela. Então você vai ter que de dia a areia vai estar mais fria e a água do mar vai estar mais quente. A areia vai estar mais quente e a água do mar vai estar mais fria, porque vai ser mais difícil de tirar o calor da areia. E a água do mar acabou de estar à noite. A água do mar perdeu todo o seu calor porque estava frio à noite. Por consequência, qual é a tendência natural? É o ar frio, é o ar em direção do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se lembra daquela explicação? Se eu tiver dois corpos, um com temperatura baixa e um com temperatura alta, se eu ligar eles, a intenção vai ser o corpo de temperatura alta dar mais calor para o corpo de temperatura mais baixa. O calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Automaticamente isso vai acontecer aqui. Como o calor flui do mais quente para o mais frio, o ar que vai ter uma certa temperatura vai mudar de direção, vai se locomover junto com a temperatura, né? O ar vai se movimentar em direção do mais quente para o mais frio, movimentando assim uma grande massa de ar que a gente chama de brisa marítima. Quando fica à noite, as coisas invertem. A água vai ter ficado o dia inteiro aqui, ó, absorvendo calor, ficou o dia inteiro, lá no solzão do Rio de Janeiro, absorvendo calor pra caramba. Como o calor específico da água é alto, ela vai absorver uma grande quantidade de calor. Então, beleza, ficou lá o dia inteiro, então à noite a gente já vai ter água mais quente, não é? E a areia ficou lá o dia inteiro perdendo o calor dela. E como o calor específico da areia é mais baixo, ela vai ter mais dificuldade em absorver a quentura, o calor do sol, né? Vai ter mais dificuldade em absorver o calor do sol. Quentura, olha que horror. Nunca mais eu tenho que falar isso na minha vida. Aí beleza, à noite a gente vai ter água mais quente do que a areia. A areia já vai estar mais frio. Então a gente vai ter a água do mar mais quente e a areia vai estar mais frio. Então o sentido do ar vai mudar, né? Porque a tendência é ir do mais quente para o mais frio. As correntes de ar vão mudar de sentido, vão em direção à areia, vão em direção à água para a areia. A brisa vai mudar de sentido. E aqui a gente acaba criando outra corrente de convecção, né? Porque você acaba observando um sentido né? Um padrão do ar, um padrão da brisa marítima que ela vai fazer nesse ciclo. E esse ciclo da brisa marítima é chamado de corrente de convecção também. Está movimentando uma grande massa de ar. Isso também é convecção e radiação, que é o mais fácil, né? Ocorre através de ondas eletromagnéticas. Os exemplos mais simples são micro-ondas e o Sol. O Sol ele esquenta a Terra por irradiação, através das suas ondas eletromagnéticas, né? Tá lá o Solzinho esquentando a Terra. Aqui ele esquentando, jogando sua radiação aqui para a Terra e esquentando a gente. Micro-ondas, né? Ele usa ondas de micro-ondas, que são ondas eletromagnéticas, para esquentar a sua comidinha. Tu põe a sua comida lá e ele vai irradiando a sua comida. Aí beleza, você já viu os processos de convecção e irradiação. Vamos analisar lá em cima agora. Na segunda assertiva, ele fala que correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asas delta para ganharem altura. Tais correntes são originadas por diferença de temperatura de duas regiões quaisquer na Terra. O que eu te expliquei aqui? Que a corrente de convecção vai acontecer quando eu tiver uma diferença de temperatura, não é? Aqui, quando está de dia, a água está mais fria e a areia está mais quente. A tendência é o ar ir em direção do mais quente para o mais frio. À noite, a água está mais quente e a areia está mais fria. O ar vai em direção do mais quente para o mais frio. Então, a corrente de convecção só vai acontecer quando eu tiver essa diferença de temperatura, né? Um lado mais quente e um lado mais frio.
Aí o ar vai fluir do mais quente para o mais frio. Então a 2 também está correta. A 3 agora, as paredes internas de garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir trocas de calor por radiação. Paredes espelhadas têm essa propriedade, né? Eles refletem as ondas eletromagnéticas. Quando eu tiver um raio eletromagnético aqui incidindo numa parede espelhada, esse raio vai ser refletido. Então sim, né, a minha assertiva também está correta, porque superfícies reflexivas, superfícies refletoras, refletem as ondas eletromagnéticas. Então a gente tem a 3 como correta também, gabarito alfa. As 3 alternativas estão corretas.